Sejam todos bem-vindos. Esta é a segunda temporada do podcast Descomplicar as Finanças Sustentáveis. Este é um podcast resultado da parceria entre o Jornal Económico, o Centro de Finanças Sustentáveis do ISEG e também da Embaixada do Reino Unido em Lisboa. O nosso objetivo passa por tornar o tema mais acessível, destacar o papel do setor financeiro no combate às alterações climáticas por meio de conversas com interlocutores com reconhecido trabalho na área das finanças sustentáveis. O meu nome é José Carlos Lourinho, sou jornalista do Jornal Económico e hoje temos a participação de Maria Neto, é diretora executiva do Instituto Clima e Sociedade. Neste episódio vamos explorar o papel dos bancos de desenvolvimento e das agências internacionais na promoção de novos modelos de financiamento sustentáveis. Seja muito bem-vinda, Maria Neto. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Começo exatamente com uma pergunta sobre o papel dos bancos de desenvolvimento. Vamos recorrer aqui à sua experiência nesta área, tanto no Banco Interamericano de Desenvolvimento, mas também no New Development Bank. Maria, poderia partilhar connosco qual é, na sua opinião, o papel mais crítico dos bancos de desenvolvimento no avanço das finanças sustentáveis e como é que essa situação também tem evoluído ao longo dos anos? Muito obrigado, José Carlos. Primeiro, quero agradecer muito o convite e a oportunidade aqui de estar interatuando com vocês, um tema tão importante para mim, eu acho que também para a agenda no futuro climática e ambiental. Eu acho que tem três vantagens comparativas únicas dos bancos de desenvolvimento. Primeiro, eles são bancos internacionais que têm um conhecimento, uma experiência que deveria ser, inovadora e de ponta no que é o desenvolvimento e o meio ambiente, que inclui, por exemplo, métricas, melhores soluções do ponto de vista de acompanhamento, como é que a gente mostra o impacto do que é um investimento sustentável e tudo mais. Eles têm, por outro lado, também a oportunidade de oferecer eles mesmos soluções financeiras inovadoras que possam também destravar investimentos que ainda não estão ocorrendo ou precisariam ocorrer para a gente poder mitigar a mudança do clima, por exemplo, ou adaptar. E eles também têm uma relação muito única, porque eles têm esse mandato de desenvolvimento, os donos deles, na verdade, são governos, mas eles têm também um papel muito único com as instituições privadas. Todos os multilaterais, praticamente, têm janelas públicas e privadas e têm uma atuação mútua, Então, certo. O que eu acho que eles podem fazer, Tem três áreas que eu tenho visto, assim, cada vez mais muito importantes na atuação deles e que eu vejo, assim, nos últimos 10 anos crescendo. De um lado, criação de ambiente de negócios, Porque a gente precisa ter nos países regulação, boas práticas, padrões, taxonomias. E o trabalho com os reguladores do sistema financeiro para entender e internalizar o tema de sustentabilidade, por exemplo, é fundamental para dar essa sinalização no setor, em geral, financeiro, do que precisa ser feito. Eles também, como eu falei, trazem esses produtos financeiros, então eles podem alavancar investimentos e fazer inovação e também reduzir pressão fiscal pública, porque eles podem oferecer, por exemplo, garantias que, de um lado, tem um custo fiscal, porque sempre quando você faz alguma operação, querendo ou não, do multilateral, por trás tem algum governo que pôs o recurso ali dentro, mas, ao mesmo tempo, o mecanismo mesmo pode alavancar muito mais financiamento privado e investimentos. Uhum. E, por outro lado, eles também são fundamentais em ajudar a desenvolver carteira de investimentos bancáveis, porque não adianta ter financiamento se a gente também não tem bons projetos para financiar. Obrigada. Certo. Maria, e de facto já mencionou aí a questão do setor privado, sobre essa integração com o setor privado. Pode-nos dar alguns exemplos concretos de como é que os bancos de desenvolvimento têm sido bem-sucedidos, isto no objetivo de mobilizar investimentos neste setor privado para projetos de baixo carbono e que sejam resilientes? Pergunto-lhe quais são, na sua perspectiva, os principais desafios e oportunidades nesse processo? Assim, eu acho que o setor privado, naturalmente, ele vê sempre normal, Qualquer setor privado, investidor, financiamento, ele vai ver sempre retorno e risco, É uma básica lógica de qualquer pessoa que investe e quer fazer coisas. E aí depende do apetite de risco e do retorno para fazer atividades. Qual que é o problema, muitas vezes, nesses investimentos sustentáveis? Muitas vezes a gente está falando de tecnologias novas ou financiamentos que não têm um retorno de muito longo prazo,
ou, por exemplo, riscos também associados a simplesmente o modelo de negócio não está ainda bem estruturado, né? Então, obviamente, os investidores, os financiadores podem até se interessar em apoiar esses negócios, mas percebem um risco muito alto ainda relacionados a esses investimentos e ou também não tem nem estrutura nem apetite necessariamente de dar um financiamento de muito longo prazo, por exemplo. Tá? Então, os multilaterais, os bancos de desenvolvimento, inclusive nacionais também, podem ter esse apoio de poder ajudar justamente a cobrir certos desses riscos e combinar instrumentos que possam permitir o setor privado a tomar o risco ou perceber o retorno, né, que muitas vezes ele não necessariamente entende que ia acontecer. A E ajudar, também eu de acho que certa forma, a amadurecer esse investimento, não é, Maria? exato. Também acho que eles têm um outro papel, os multilaterais. Eles podem também promover muita inovação em termos de, por exemplo, dar o exemplo, sabe? Pilotar coisas. Então, por exemplo, o mercado de títulos verdes, eu acho um exemplo bem interessante. Esse mercado de títulos verdes sustentáveis, que hoje todo mundo mais ou menos conhece no mercado de capitais, apesar de ser pequeno, ele tem crescido muito, tem um papel importante. Em 2011, foram os multilaterais os primeiros a testar fazer títulos verdes, entende? E a gente vê, por exemplo, na América Latina, quando eu trabalhava com BID, os primeiros bancos que fizeram emissões na América Latina foram os bancos de desenvolvimento nacionais. E eu acho que isso é importante, porque eles fizeram as emissões, eles mostraram como elas funcionaram, eles começaram a dar um exemplo de como eram as passo a passo dessas emissões, e depois eles passaram, os próprios multilaterais, a apoiar os mercados, a poder, as entidades privadas, os projetos, os bancos privados, eles mesmos fazerem suas emissões. Então, assim, é um exemplo para mim, por exemplo, o mercado de títulos verdes, onde os multilaterais tiveram um papel fundamental de ser o primeiro a tomar o risco, o primeiro a desenvolver o produto, e depois esse produto poder ser adotado a nível de mercado. O pioneiro, digamos assim. Qual é, na sua opinião, a importância das parcerias entre os bancos de desenvolvimento e as instituições financeiras locais na promoção daquilo que é o financiamento sustentável? Pergunto-lhe também como é que essas relações podem ser, de certa forma, fortalecidas, robustecidas para um impacto, para que esse impacto seja ainda maior. Eu acho que assim é fundamental, é um potencial enorme a colaboração dos multilaterais com as instituições financeiras locais. As instituições financeiras locais, ela tem uma vantagem com relação às MDBs, que elas obviamente atuam no mercado local, elas conhecem os mercados, elas têm uma capilaridade importante, então elas chegam em muitas oportunidades de investimento. Então, o potencial de trabalhar com as instituições financeiras locais, eu acho que tem dois lados. Um, da própria multilateral, de ser muito mais eficiente, né? Então, em vez da multilateral ficar financiando projetinho por projetinho, elas podem ajudar a estruturar programas com essas instituições financeiras locais para chegar muito mais investidores locais. Mas, por outro lado, também, elas têm a obrigação, como a gente estava falando antes, né? É natural que os bancos, as instituições financeiras, mesmo os asset managers e quem quer tomar um pouco mais de risco, eles vão querer ver retorno e operam numa lógica de setor privado. Então, as multilaterais podem não só, né, oferecer o que eu estava falando, garantias, por exemplo, para a tomada de riscos de desempenho de tecnologias novas verdes, né? Repasse, por exemplo, de recursos de financiamento de médio e longo prazo, que permita à instituição financeira testar, financiar com mais longo prazo o retorno do que ela faria. Mas também elas podem até, inclusive, ajudar as instituições financeiras a estruturar modelos inovadores. Por exemplo, a gente tem visto muito o conceito agora do Sustainable Linked Loans, né, que são empréstimos atrelados a desempenho. Então, por exemplo, a taxa de juro pode ser variável de acordo ao desempenho do projeto sustentável. Então, se ele resulta naquilo que ele diz que é resultado, redução de gás de efeito estufa, porque, por exemplo, restaurou uma área degradada, ou o projeto de renovável foi instalado e está reduzindo emissões, você pode ter por exemplo, um juro variável, uma estrutura mais inovadora, né? E isso permite o quê? A MDB ela pode ajudar a instituição financeira a estruturar esse produto novo, né? E pilotar. Então, acho que tem também esse papel importante. E, para mim, faz muito sentido as instituições trabalharem juntas. Maria, vamos socorrer-nos aqui um pouco do seu trabalho no desenvolvimento, da sua experiência, no desenvolvimento de estratégias inovadoras de financiamento. Pergunto-lhe se pode partilhar connosco alguma das iniciativas
mais inovadoras que observou ou que esteve inclusivamente até envolvida. Pergunto-lhe como é que essas inovações estão, de certa forma, a transformar a paisagem das finanças sustentáveis. Assim, foi muito rico para mim ter trabalhado no Banco Interamericano de Desenvolvimento, porque ele era um banco muito inovador nesse sentido. E o Banco Interamericano já há muitos anos trabalhava também já em tentar combinar, a gente fala o blending, né, a mistura de recursos do banco com esses fundos climáticos internacionais, que são recursos concessionados, que têm condições bastante mais blandas, né, que o recurso do próprio multilateral e o recurso privado ainda mais, né? Tem muita coisa que a gente conseguiu fazer, só para dar alguns exemplos bem rápido. Por exemplo, nós pudemos, do Banco Interamericano, estruturar mecanismos para alavancar investimentos em bioeconomia na Amazônia. Muitas barreiras ali, é uma economia informal, as entidades, os pequenos produtores locais, a taxa de juro ali em média era 60%, a gente fez um projeto no Peru, 60%, entendeu? A capacidade de acessar mercados era muito difícil. Então, a combinação de recursos concessionados para ajudar a estruturar cadeias de valor, uma garantia que permitia a garantia de crédito a esses pequenos que eram muito arriscados, mas que com isso reduzia muito a taxa de juro para eles, associado a um financiamento de longo prazo e um trabalho também com investidores âncora para participar em fundos conjuntos, permitiu alavancar um programa de bioeconomia no Peru, por exemplo, que depois o Banco Interamericano está agora replicando em toda a Amazônia. Outro exemplo muito legal, a gente pôde também estruturar fundos fora de balanço de bancos de desenvolvimento locais que puseram recursos do banco, né, para primeiro risco. Daí você tinha recursos de investidores privados, como segundo tranche, tá, no fundo, que financiavam veículos elétricos. A gente fez isso no Peru e teve um piloto também na Colômbia, que basicamente qual era o problema? O capex é muito alto de veículos elétricos, nenhum concessionário quer investir nisso aí, tá? Porque a gente falava sobretudo de ônibus públicos. Então você tomava a primeira perda e permitia os privados que não queriam eles financiar diretamente, para não ter que fazer nem análise do risco, entendeu? Desse fundo poder financiar os ônibus. E, ao mesmo tempo, por exemplo, o fornecedor de baterias foi um dos investidores nesse fundo. Então, se permitiu combinar vários recursos num fundo só e destranchou e permitiu financiar ônibus elétricos, tirando o risco justamente que era percebido muito alto do capex dessa tecnologia. Também, por exemplo, como eu falei, o mercado de títulos verdes e sustentáveis, tá? A gente pôde fazer muitas coisas inovadoras, porque além de ajudar a estruturar esses títulos, os bancos multilaterais, por exemplo, nossa janela do BID, que era o BID Invest, pôde fazer investimentos âncora em algumas das emissões e permitiu alguns emissores que não teriam feito ainda emissão no mercado pilotar essa emissão e depois replicaram muitas vezes. Então, assim, as histórias são várias, infinitas. Eu acho que o que é interessante disso é mostrar que, na prática, já estão existindo muito desses pilotos. A pergunta é como é que a gente ajuda a escalar isso e também trocar essas experiências entre regiões, porque acho que, por exemplo, bioeconomia pode ter uma oportunidade enorme também na Índia ou na África, né? E os projetos, por exemplo, de veículos elétricos é uma oportunidade no mundo todo. Então, acho que tem muita coisa também que poderia ser mais alavancada também com essas experiências concretas. A nível global. E é precisamente para essa perspectiva um bocadinho mais global que queria socorrer também da sua experiência, falando aqui um bocadinho dos desafios e das soluções num contexto um bocadinho mais amplo, com a sua experiência no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e na Secretaria da Convenção sobre Mudanças Climáticas, como é que a Maria Neto percebe o papel destas agências internacionais naquilo que é a superação dos desafios globais para financiar esta transição? Beleza, acho que assim, um grande problema, de fato, a convenção, obviamente, o financiamento climático ele é parte integral do avanço da convenção. Então, a gente está vendo hoje, justamente, nas negociações para a COP28 do Dubai o ano que vem, como parte, né, das metas globais, os países têm que mostrar que eles têm suficiente ambição com relação ao Acordo de Paris. Nós estamos vendo que a ambição não foi muito lá o que a gente esperava a nível global, né?
E parte do pacote também uma certa discussão, não teve suficiente financiamento para essa ambição ocorrer. Agora, também, bem na realidade, né, se a gente quer realmente mudar de forma estrutural os investimentos a nível global, não é só dentro da convenção que a gente vai resolver isso. E a convenção precisa, talvez, urgentemente, de ter uma relação mais direta e passar até um pouco essa discussão para um outro âmbito, porque o financiamento global, né, ele precisa desses instrumentos que têm que ser adequados a cada região. E, na verdade, a gente está falando de fato de mudar a forma como a gente faz investimentos. Não é só um fundo climático que vai resolver, ou uma meta de 100 bilhões, que é a meta hoje na Convenção de Recursos de Países Desenvolvidos, né? Que vai resolver, de fato, a necessidade de investimento. Então, acho que é muito importante, cada vez mais, ter um reconhecimento e até, talvez, uma referência cruzada, sabe? Eu acho, sobre as responsabilidades. E aí eu acho que nem é só das MDBs, acho que também, inclusive, com o FMI, porque a gente está falando aqui, inclusive, de orçamentos e de formas de atuar do ponto de vista dos países, impactos fiscais, se a gente não tratar. Então, para dar um exemplo, sabe, que eu acho que é um tema que é muito novo, que as MDBs têm alguma experiência, mas precisa ainda ser aumentado, José Carlos, é, por exemplo, o custo, tá, dos desastres naturais. Nós estamos tendo desastres naturais por conta da mudança do clima cada vez maiores e cada vez mais frequentes. E, infelizmente, eu acho que a gente vai ver nos próximos 2 anos um cenário ainda pior. Como é que a gente responde a isso? Não é só dentro de uma convenção que a gente vai resolver isso, sabe? Acho que a gente precisa de uma conversa séria, porque esses desastres, para dar um exemplo, na América Latina, acho que 20% deles são assegurados, 80% não são. Esse custo vai para quem? Vai para os governos. E para quem? Para a sociedade mais vulnerável, porque, em geral, quem morre, quem sofre mais é aquele cara que já não tem infraestrutura onde aconteceu o desastre. Então, essa é uma conversa muito importante que eu acho que vai quase que um pouco além da convenção. Então, para mim, a grande discussão em finanças sustentáveis à futura também é assumir que isso já é uma agenda, que a convenção ela dá o tom, mas a gente precisa ver a implementação e a solução de uma forma muito mais vinculada à economia e aos instrumentos globais que a gente tem para tratar isso, que inclui as multilaterais e o FMI. Maria, já estamos mais ou menos aqui, já estamos praticamente no final da nossa conversa e a Maria Neto já nos foi dando aqui algumas perspectivas relativamente àquilo que é o futuro, as tendências emergentes e as oportunidades nas finanças sustentáveis, tanto para os bancos de desenvolvimento como para as agências internacionais. Na sua opinião, como é que deveriam, que tendências é que deveriam estas entidades estar atentas e como é que podemos assegurar que o financiamento sustentável seja acessível e eficaz em diferentes regiões e setores? Eu acho que a gente tem que assumir 2 coisas a futuro, né? Uma é a oportunidade, tá? E ver isso como uma enorme oportunidade de um novo modelo econômico, e aí as multilaterais serem um papel muito importante, mas porque também existe um benefício econômico, eu vou voltar a isso. E, por outro lado, o que eu falei também, assumir que tem uma parte onde a gente vai ter que pagar e encontrar soluções com recursos públicos a consequências de não ter agido a tempo, né? Então, assim, primeiro, eu acho que pelos próprios, justamente, custos de impactos climáticos, mas também, até ser muito franca, a tendência de segurança energética por conta da guerra da Ucrânia e Rússia, da situação agora do Israel e tudo mais, eu tenho quase certeza, o preço do conteúdo de carbono, o valor de pegada de carbono, vai começar a ser mais e mais revelado como importante. O que eu quero dizer com isso? Cada vez mais, os investimentos, na verdade, em energias renováveis serão interessantes do ponto de vista de sustentabilidade a longo prazo, por essas razões também, tá? Não só porque a energia renovável tem seus benefícios, mas porque, de fato, permite muito mais independência de segurança energética e tem esse impacto positivo com relação aos impactos climáticos que todo mundo vai sentir. E com isso também eu acho que, vinculado a isso, a gente vai começar cada vez mais a valorizar a indústria verde. E eu acho que isso até independente de governos, tá? Vai começar a acontecer, já está acontecendo. A gente vê o IRA nos Estados Unidos com subsídios, discussões de tarifas transfronteiriças na Europa. Então, isso é uma tendência importante que os bancos têm que olhar como criar oportunidades, sobretudo nos países emergentes, para isso ser uma conversão, uma oportunidade de novos negócios.
Também com relação às soluções baseadas na natureza, ou seja, por exemplo, tudo que é restauração de florestal, conservação, etc., vinculado à agricultura sustentável, redução do desmatamento, eu acho também que essa revelação de preço já está ocorrendo com rastreamento dos produtos e tudo mais, e vai haver cada vez mais valorização nisso, porque nós, infelizmente, chegamos a uma situação de não retorno. Então, a gente está vendo o quê? Muito possivelmente, infelizmente, nós vamos ter cada vez mais esses desastres, e uma das formas de reduzir emissão que é eficiente é remover o gás de efeito estufa da atmosfera, e o potencial que você tem ainda hoje de recuperar, por exemplo, áreas degradadas com florestas é enorme. O valor monetário disso ainda não está completamente revelado, mas eu acho que vai estar muito pronto. E, finalmente, a gente já falou dos desastres, eu acho que tem um tema muito importante, que é como é que a gente resolve para financiar investimentos mais resilientes, que permitam ter menos custo de impactos, mas quando eles acontecem também, ter mecanismos efetivos para poder reconstruir, pagar e tudo mais. Então, são tendências importantes que vão ter que mudar um pouco a forma das multilaterais a operar, porque eu acho que essas tendências mostram cada vez mais um vínculo também da agenda com temas fundamentais para o desenvolvimento mesmo econômico futuro. Muito bem, Maria Neto, muito obrigado. Estão lançados os desafios para os próximos anos relativamente às finanças sustentáveis e muito obrigado por partilhar as suas ideias, experiências e opiniões sobre este tema e facilitar também a compreensão dos nossos ouvintes sobre este tema tão importante das finanças sustentáveis. Estes e outros episódios estarão disponíveis em todas as plataformas de podcast. Muito obrigado.